primeiramente, vamos começar. Então, a gente vai começar a discussão, entrando no quarto de informes, e em seguida, ao segundo ponto, vamos tentar fazer uma assembleia rápida, para que a gente chame de greve do trabalho, né? Pessoal, aí, está ouvindo direitinho? Está ouvindo? Manda fazer sinal demais, sim, talvez eu Vou falar mais perto. Agora tá. E aí, velho? Eu só vou poder assistir 15 minutos, porque eu tenho outra reunião aqui da Sérgio, da diretoria. Bom, então, para começar, quem quiser informar, é só se inscrever. informe. Tem que dar informe. Isso, quer dar algum tipo de informe, é só se inscrever. Primeiro ponto é informe. Vamos passar mais para informe? Não, eu queria. Você quer fazer informe? Como? Pode. Já alguém primeiro? Pode ficar primeiro também. Pode ser primeiro, então? Bom, então... É que eu pensei que você Que ela é forte. Gente, boa tarde. Tá todo mundo conseguindo escutar, né? Acho que todo mundo me conhece, sou Fred, sou também coordenador do sindicato. Chegar pra cá. Eu sou coordenador do sindicato também, estou lotado lá no TRF, vocês me conhecem, porque a gente está aqui diversas vezes. Então, assim, eu queria só, na verdade, mandar um informe, é um convite que eu quero fazer para vocês, tá? Eu vou partir de uma premissa também, tá? A gente acha que a nossa avaliação, acho que a avaliação de todos, é que as assembleias da última gestão eram assembleias muito ruins, no sentido de que o bate-boca ele não constrói as discussões, elas afastam a categoria, a gente passa por um momento muito difícil, a gente vem de uma série de derrotas que foram impostas pelo governo Dilma, né? A gente vem passando por grandes dificuldades em termos de mobilização, essa é uma grande realidade. Então, a gente vai partir desse princípio e simplesmente vai dar um informe, né? Na verdade fazer o convite ao final e se colocar à disposição para todos os servidores, para absolutamente todos os servidores, e a qualquer momento entrar em contato com a gente, né? Se for necessário a gente volta aqui para conversar com vocês, etc. Bom, a gente queria lamentar, nós, coordenadores do TRE, uma mensagem que foi colocada por Denise no Facebook. A gente queria dizer o seguinte, que é muito ruim essa prática de apostar na divisão da categoria, tá? Isso já foi feito na gestão passada, colocou os servidores do TRE contra os servidores do TRT. A gente teve um trabalho muito grande para desfazer essa imagem, não desfizemos na sua totalidade, tá? Foi espalhado lá, num determinado momento, que foram os servidores do TRE que retiraram a categoria da greve, porque a Assembleia Geral aconteceu no TRE, não se disse claramente, por exemplo, que foi essa direção, a direção passada, que tinha trazido um coordenador de Brasília, etc., para poder fazer esse trabalho. Então, é muito ruim você apostar na divisão da categoria e colocar órgão contra órgão. Então, essa é outra premissa que a gente quer adotar aqui e dizer que a gente não acredita nisso. E por não acreditar nisso, durante muito tempo a gente tem sido, né, nós coordenadores e mais alguns outros poucos, eu vou ser breve, Denise, mais outros poucos diretores que foram nominados, inclusive, na publicação, Jailson e André, tem sido minoria, mas tem se feito presente, mesmo como minoria dentro da direção, discordando muitas vezes das posições que são tomadas, mas a gente tem colocado lá e assumido essas posições como verdadeiras, evitando, inclusive, isso vocês podem checar com qualquer servidor do TRE, de fazer com que essas divergências, elas vazem para a base do TRE. Tá? Então, é outra premissa que a gente adota também. Então, a gente lamenta isso. E a gente quer dizer que isso que foi colocado, que nós impedimos uma coordenadora de participar da reunião, isso não é totalmente verdade. O que a coordenadora esqueceu de dizer é que nós temos um regimento interno que tem sido construído, vou dizer porque é parcialmente verdade, que tem sido construído debaixo de muita discussão e que nós criamos, inclusive, regras para garantir quem presencialmente pode votar. Quem dentro da Assembleia pode votar? Eu estou explicando. Eu posso falar? Eu acho que... Não, eu precisar que a categoria... Você deve falar. Devo falar, né? Em seguida, então, Denise deve falar. Aí eu só adianto que eu não vou entrar no bate-boca, então só para dizer qual é a visão que a gente construiu.
Né? Pois é. Então, nós estamos construindo um regulamento, um regimento interno que diz, inclusive, quem pode votar. Quem presente nas discussões pode votar. Infelizmente, isso foi necessário, porque parece absurdo, mas já aconteceu de coordenador chegar às 4h30 da tarde. Coordenador que nós vimos eu vi 2 vezes. Chegar às 4h30 da tarde para uma reunião que terminava às 5 para fazer uma votação polêmica. Para votar polemicamente, levantar o braço. É triste dizer isso, para levantar o braço. Então, dentro desse processo, nós eliminamos, primeiro, porque a gente sabe que tem um conjunto de coordenadores, que eu não sei vocês, mas eu particularmente pouco tive contato, e eu também estou presente a todos os anos na direção. Né? Então, para evitar que essas votações sejam feitas de forma trator, sabe? A gente estabeleceu um regimento no qual a gente diz que as pessoas têm que estar presentes à discussão, e eliminamos a possibilidade de voto por voto. Então, isso foi esquecido de citar. Nós não temos votos na lista de discussão para garantir que as pessoas participem do processo de discussão. Esclarecimento. Ainda para você, Paulo, 2 coisas. Uma, quem decide o regimento, e outra coisa, se o associado, se o sindicalizado, ele pode votar, porque senão ficaria inviável, né? A gente trabalhar, principalmente nós, e no TRT, que tem várias unidades no interior. Então, assim, eu quero entender isso. Quem decide isso? Pronto. Esse regimento, ele tem sido construído como uma forma de obter um consenso e um nível de unidade entre as partes. Então, Mas quem é a diretoria? A diretoria, internamente. Esse é o funcionamento interno da direção. Não tem a ver com o Fórum de Deliberação Assembleia, certo? O Fórum de Deliberação Assembleia já foi colocado, é permitida a votação remota, etc, etc, etc. Dentro da direção, a gente estabeleceu que os coordenadores lotados no interior, eles podem votar. Eles não têm feito, inclusive alegaram dificuldade técnica, né? Em função de participar dessa Assembleia remotamente. Então, o que foi colocado foi, as pessoas para votar, elas precisam estar presentes na discussão, o que parece óbvio, né? Não deveria nem constar no regimento, mas infelizmente isso foi necessário. Então, quando o coordenador Fabrício, por exemplo, ele apresentou a carta de renúncia dele, ele justificou a decisão que foi tomada polemicamente. Sim, ele colocou na carta de renúncia dele que ele não concordava com a decisão que foi tomada. Uma dessas decisões foi tomada com o voto de uma pessoa que chegou faltando 30 minutos não foi para acabar a discussão, foi para acabar a reunião. Terminava assim, a pessoa chegou 4h30. Né? Então, um total desrespeito, as pessoas estão presentes lá desde as 9 horas da manhã para participar de toda a discussão. Então, quando o Fabrício renunciou, ele colocou isso. E ele diz o seguinte, foi tomado pela maioria, e não deixa claro quem é a maioria e como foram os posicionamentos. Pois bem, o nosso posicionamento foi em concordância com o Fabrício está aqui. Não só isso, como um outro posicionamento, né, o posicionamento de se checar uma denúncia de possível assédio moral, inclusive como forma de proteger o próprio diretor, que a gente nunca sabe se isso vai gerar uma ação na justiça. Então, a ideia era que a gente fizesse uma sindicância interna para poder checar essas acusações, inclusive como forma de proteger o diretor, e também foi derrotado democraticamente. Eu não entendo como é que se é acusado de ser trator ou qualquer coisa do gênero, de ser democrático, quando se é minoria. Minoria perde no voto. Agora, é importante que para que isso tenha validade, as pessoas estejam presentes e participem da discussão. Senão, isso aí deixa de ser um ambiente democrático de discussão para ser simplesmente um espaço em que as coisas são meramente encaminhadas. Uma dúvida. A deliberação que proibiu a votação virtual, a participação da reunião virtualmente, ela foi de aplicação imediata, foi deliberado naquela própria reunião ou valeu para a seguinte? É anterior, não, isso é anterior. Isso aí foi no seminário de direção. Aí é que tal. O que não foi colocado também é que da outra vez que a coordenadora foi autorizada a participar. Tá vendo? Não, seria bom que quem fosse falar usasse o microfone para a gente ouvir. O microfone. Vocês precisam dessa estrutura já montada antes de começar. É meio estranho, tá conseguindo ouvir? Ah, tá. A minha está ouvindo, são demais. Perfeito. Então quem for fazer intervenção vai lá. Repete a pergunta que ele fez para os Tá. Qual foi a pergunta? A pergunta, deixa eu ver a pergunta. Pronto, só um instante. A pergunta é se a proibição de participação virtual se deu no mesmo dia em que a pessoa tentou participar ou se deu antes. Outra coisa, já pegando esse aí, essa regimento interno,
teria que ter voltado uma Assembleia Geral para lá do Estado. É porque, na verdade, veja só, o regimento interno, ele se aplica internamente à direção e ele não fere nenhuma regra que está no Estatuto. O Estatuto também não fala sobre voto virtual dentro da direção. Tá? Ele fala em votos virtuais na Assembleia. Isso aí está tranquilo, a gente não limitou isso na lei. Então, foi importante, detalhe, foi muito discutido isso justamente para evitar determinadas situações que eram constrangedoras. E outra, o seminário de direção em que esse regimento vem construído já tem mais de 2 meses, posso dizer 2 meses, sem medo de errar, né? Mais de 2 meses, não é recente. O que não foi colocado é que a permissão, só para não perder ali, porque a permissão de participação anteriormente foi antes do seminário. Inclusive, é engraçado porque na época o argumento que foi colocado para a gente é que a coordenadora estaria tomando conta da mãe, e dessa vez a gente soube que na verdade ela estava doente, tá? Então a gente não sabia disso também. Já tem mais de 2 meses. Então não foi uma decisão casuística, foi uma decisão tomada à luz de uma construção coletiva da direção para garantir que a democracia fosse democracia de fato e não democratismo, né? Um simples levantar de mão, um simples voto virtual, sem participar das discussões. Olha, eu acho o seguinte, que essas briguinhas só vêm a prejudicar. Na greve retrasada, que foi a greve mais forte que nós tivemos, ficou... Fala ali, Manuel, no microfone. Não, mas eu vou falar sobre isso aí. Eu só estou dando a introdução. Eu quero fazer um convite, mas as pessoas começaram a interromper e eu... Mas depois você vai esquecer do assunto. Eu disse que ao final eu falava, gente. Foram as pessoas que pediram. Eu posso simplesmente terminar e depois as pessoas conversam comigo? Pronto, eu concluo e aí... Várias pessoas intercederam, cedeu a parte. Eu só vim aqui para essa reunião. Coincidentemente, eu encontrei na escada o pessoal que quer fazer reunião. Ontem passou para hoje, por coincidência. Eu só vim porque a Denise me convidou. Então eu quero dizer uma coisa simples. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo ali, o Jeff está ouvindo ali, está participando. Então nós estamos caminhando para frente, não podemos retroceder. Então eu acho que deve ser válido o voto, questão de mobilidade, a cidade engarrafada, as pessoas com muito trabalho. Eu acho que não tem nenhum problema de a votação ser virtual. Agora, se juntar um grupo e dizer, não, isso aqui, mas tem quantos aqui? Nós somos 100, mas só tem 10, vamos resolver, eu acho que está errado. Ok. Sim, eu não vou entrar no mérito da discussão do regimento, porque essa discussão do regimento foi feita de forma muito longa. Tá? Então eu vou abreviar essa parte, depois até a gente pode ir separado continuar essa discussão. Mas voltando, o que é que eu queria, na verdade? As pessoas, existem algumas pessoas daqui da JF, né, que já participaram do processo, e com certeza elas mudaram o posicionamento de achar que existiam os demônios do TRE e os bonzinhos, né? A gente tem uma série de erros, mas a gente reconhece as nossas virtudes e os erros também que têm sido cometidos pela outra fração da direção e também as virtudes dela. Então, o nosso, na verdade, convite, apelo até, é de que os servidores, eu não sei se vocês sabem, mas com a concordância, com o convite de alguém da direção, é possível que o servidor participe das reuniões de direção. Tá? Então, o que a gente está pedindo às pessoas é que estejam lá. Só para listar, eu tive a oportunidade de ter contato com o Lélio, a oportunidade de ter contato com a Ilma, a oportunidade de ter contato com a Lúcia do TRT, e com certeza ela mudou um pouco a visão que ela tinha, de que é um grupo sectário, etc, e ela consegue entender. Eu estou com as atas de direção, tá? Das duas únicas reuniões em que nós fomos maioria, para quem quiser ver se tem algum absurdo no que foi deliberado, eu pontuei do lado, inclusive, o que é, certo? Eu só vou pedir que você depois devolva, porque eu não tenho autorização da direção para distribuir. Foi uma das coisas que a gente discutiu na época do regimento, foi um argumento de Hilton, e eu concordo que assim, a nossa atividade enquanto sindicato é uma atividade conspiratória em relação à administração, né? Em relação ao governo. Sim. Então, assim, o colegiado do TRT não coloca o que ele decide. Então, se for só a categoria que vai ter acesso, tudo bem, mas todo mundo não dá. Né? Então, está aqui para vocês olharem, depois a gente... Então, a gente quer convidar vocês para se fazerem mais presentes. Tá? Estarem presentes nas reuniões de direção. Né? Nós reunimos de 15 em 15 dias, das 9 às 13, o horário tem sido cumprido. Então, a gente espera cada um de vocês lá e agradece o espaço que vocês deram. Agora você deve estar sua conta. Eu acho que tem isso, porque, veja bem, nós fomos convocados
Se tiver votação, você está autorizado a dar meu voto. Tenho que ir para outra reunião. Obrigada. Na convocação, essa questão foi colocada. O sabe Como Assembleia Setorial, e a gente não quer atrapalhar a discussão, se você, a menos que vocês tenham alguma questão e preferirem que a gente fique, que a gente fique. Claro. Bom, gente, primeiro, o Sérgio falou, reclamou da minha postagem no Facebook informando o que aconteceu, o absurdo, que para nós foi considerado um absurdo, que aconteceu. A postagem do Facebook reflete apenas que nós trabalhamos com transparência, vou tentar ser breve, com transparência, e não pensem, o diretor sindicato aqui presente, não pensem que nada que acontecer lá na diretoria internamente, a base não vai saber. Não pensem. Tudo que acontecer, o nosso compromisso com a transparência, com a democracia, com a clareza, vai ser praticado. Então, vamos contar tudo, colocar tudo para a nossa base. Eles nos elegeram e eles merecem esse respeito e nós, e sabem que nós respeitamos. Com relação ao que aconteceu exatamente lá, já houve realmente reunião de diretoria, onde eu estava doente e participei por Skype, porque eu nunca faltei a uma reunião. Participei por Skype antes do que Fred falou com relação ao regimento. O regimento ainda não foi votado na sua integralidade, mas não se referiu em nenhum momento a limitar a participação do diretor via online. Tanto que, no próprio dia do seminário, consultamos o diretor anterior essa possibilidade, facultamos a eles essa possibilidade. Então, o regimento não negou essa participação. Pelo contrário, facultou a ele, oficialmente pelo seminário, essa possibilidade. E eles dois que estão presentes, tanto o Ilma como o Joaninho, com quem eu falei há pouco instante, inclusive, Ilma se lembra disso e disse que não pode participar por causa de questões técnicas. Ou seja, isso foi aprovado de forma implícita no seminário, já que foi facultado a eles essa possibilidade. Então, estava eu em viagem a serviço, em Bom de Ajuda lá, e pude, não me programei, porque eu achei que não ia poder, mas eu consegui fazer uma conexão com a 3G e me pus à disposição para participar da reunião. Nesse momento, o Lorival pegou a conexão e disse, olha, ele está aqui para participar da reunião 3G. E aí, o coordenador Jair, pela gravação que eu vi lá, disse, sou contra. Aí, uma mesa que era Léo perguntou, por quê? Porque eu participei outras vezes? Não, eu sou contra. Como eles eram a maioria, disseram, vamos votar. Vamos votar sem justificar, se plausíveis, por que não poderia dessa vez, ou das outras, foi facultado aos diretores fazer isso, eu não podia. Votaram e eu não pude participar como diretora, só como observadora. Eu achei absurdo. Daquela reunião. Dessa reunião. Dessa e não de uma próxima. Não, dessa. Você participará dessa, porque já vinha participando, mas na próxima não participará mais. Não. Então não vai ter oportunidade. Qual foi a justificativa? Foi dessa. Justificativa, está na ata, vocês vão ler. Tem que ter o justificativo. Pois é. Aí o que acontece? Passou, continuou a reunião, sem ter dado o direito à volta, apenas o direito de ser ouvinte da Assembleia de Diretoria, reunião de diretoria. Quando chegou no meio da reunião, mais ou menos, mais uns 15 a 20 minutos, alguém disse, não, nenhum ouvinte já pode participar. E cortaram a conexão. Voltaram de novo e cortaram a conexão. Quer dizer, isso para uma diretora que não vou nem falar com relação ao meu compromisso. Eu acho que qualquer diretor e a base pode participar. A base participa presencialmente e participa via remotamente, videoconferências da Assembleia, que vota na Assembleia. E uma diretora não pode participar, eleita pela base, participar em reunião de diretoria, assim na hora. Nem como ouvinte, desliga a conexão. Não creio, não vejo nenhuma justificativa plausível para isso. A não ser um desrespeito com o diretor, de respeito com a base que o elegeu, mais ainda. Porque eu não estou lá por mim, estou lá porque vocês me elegeram. E honro o voto. Quem me conhece sabe. Então, um absurdo o que fizeram, e acho que deve funcionar sim contra isso. O regimento vai ser votado e certamente vai aprovar essa participação online, que é óbvio. Mas se o processo, não, né? Pois é. Porque a gente
participação e tudo vai. E se isso aconteceu dessa maneira, não foi só a sua voz que se calou, foi a voz da Justiça Federal que se fazia representar naquele momento. Então, todos nós fomos calados naquele momento. Então, isso precisa ser explicado. Por quê? Exatamente. E outra coisa, só para lembrar que a questão da preocupação de Fred, com relação ao diretor que foi lá votar. Entender. Uma das vozes Eu acho que foi. eles entender melhor isso. Uma das Peraí, vozes. veja bem. Uma colocação com relação ao diretor que foi lá votar. Realmente apareceu o diretor lá, como aparece sempre, estamos em reunião antigamente era o dia todo, e o diretor realmente iria horários diferentes, e por isso aprovou-se que apenas quem participar da discussão pode votar. Aí nesse momento, só que o voto dele foi considerado lá. Ele foi lá, participou da discussão e votou. Quer dizer, isso se regimentou, se regulamentou para que participe da discussão antes de votar, o que eu considero correto. Só que eu ia participar desde o início da discussão. Então me foi negada a palavra e até como ouvinte de uma reunião de diretoria. E aí eu pergunto a vocês se tem cabimento, mas depois se comprova. Só para continuar a responder. Eu tenho uma pergunta. Pela ordem, Rita falou primeiro. Rita falou primeiro, pode falar. Eu quero entender bem, eu não quero ser passional no exame da questão. Eu quero entender de maneira isenta. O que o Fred chegou aqui e colocou foi que existe um regimento estabelecido. Esse regimento foi discutido antes. A pergunta de Fred de volta foi no sentido de demonstrar se houve um casuísmo e pela fala de Fred ele defendeu que não. Então a pergunta é, ele disse que há um regimento que é precedente esse acontecimento, que foi aplicado tão só ali, e que estabelece esse regimento que o diretor poderá votar desde que ele participe das discussões. Embora a reunião se inicie às 9 e seja concluída às 5, se a discussão, parece que eu entendi isso, se a discussão se iniciou às 17, às 16, por exemplo, o diretor poderá votar. Isso? Tá certo? Pronto. Agora eu pergunto, você participou da discussão? O seu acesso virtual foi no momento que iniciou a discussão? Foi no início da reunião. Pronto. Não, no início da reunião. Na reunião. Fred está aí? Aqui. Você confirma? Não, eu só quero que você diga sim ou não. Foi isso? Ela começou. Mas assim, só preciso te dizer, não é que limita a possibilidade de voto, limita inclusive a possibilidade de votações virtuais. Nosso regimento. O regimento Nosso limita. regimento e pede que os diretores estejam presentes, exceto dos Tá. A questão é que não pode votar, não poderia votar porque é remoto. É isso? Não Mas estão você. presentes, né? Certo. Não, estava presente. Estava presente, eu estou dizendo. Não, Só essa secularizado não pode votar se assiste a Me Assembleia. responda, ela estava presente no momento, no início da discussão, ela estava pronta. Então, gente, ficou claro. Denise, alguém aqui atrás pediu para falar. Eu quero agora parar. Só para concluir, eu posso levantar? Por favor. Ficar com ela? Por favor. Quer ficar com as atas? Pode o quê? Não, são as atas, eu tipo as atas para ela. Se ela quer olhar. Você vai ficar com ela ou vai devolver? Não. Pode tirar a xerox? Pega pra ela. Não, eu posso entregar para elas. Pode Não, devolver para eles. eu Eu tenho água também. Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta. Mas peraí, em relação a isso, Giovana, seria então correto, dentro dessa lógica, pedir para desligar e tirar o pessoal da participação da Assembleia? Vocês acham que a gente pode desligar vocês aí da Assembleia? Ok. Mas vocês não estão aqui presentes, vocês não estão nesse auditório. Entendeu? Vocês não estão nesse auditório. Essa vai ser Muito sério isso. foi só Assembleia. Gente, peraí. Vamos encaminhar. A Assembleia tem Gilvan, que ser. ô Denise, alguém aqui pediu para falar. Gente, tem mesa ainda, por favor. Eu gostaria agora de encaminhar. Gente, Denise, você vai encaminhar antes de ouvir Gilvan? não, claro que não. Gente, estamos na pauta de informes. Foi eu dei informe, justifiquei. Acredito que não faltou nada. Se faltou alguma coisa, me pergunto. Faltou alguma coisa que ele falou que eu não consegui rebater? Não faltou? Porque se faltar, eu, com toda calma e respeito a vocês, e reforço isso, estou na cara de vocês, estou prestando conta e presto o tempo todo do trabalho. Posso falar. Agora,
eu gostaria, tem inscritos para falar, mas infelizmente não tem que controlar o tempo a partir de agora, porque não estamos em greve, temos que trabalhar. Então, eu proponho 2 minutos para cada fala e que se restrinja ao número de falas. 3 minutos? 3 minutos? 3 minutos? Então, gente, por favor, vamos restringir, inclusive, o número de falas. O próximo a falar, que está escrito aqui, é Gilvan. Mas Jailson pediu antes, você se Conceição, depois Jailson, depois Gilvan. Não. Eu pedi para frente. É porque você não... Conceição, Ele pode ir para frente. Tudo bem. Tudo bem. Gilvan, seja cavaleiro, Só Gilvan. para concluir, dar mais um informe aqui, só para ser bastante honesta, mais ainda do que eu sou normalmente, eu quero informar vocês que nos argumentos para que eu participasse da reunião, Jailson foi favorável, mas na hora de votar votou contra mim. Conceição, por favor, depois Jailson, depois Gilvan, e na fala de Gilvan a gente encerra a inscrição. Bem, eu devo manifestar a minha total indignação nesse processo. Porque, assim, o regimento interno ele não pode ir contra um processo que já se estabeleceu de se votar virtualmente para democratizar o acesso. Essa questão de estar desde o início, o fato da pessoa não se manifestar não significa que ela não esteja assistindo. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo, foi cerceado o direito a uma pessoa eleita por nós a participar, a nos representar. E eu devo dizer aqui uma coisa, que isso realmente ficou na minha garganta quando eu soube a história. Quando muitos de vocês, Fred, Jailson, que eu gosto ali, Jailson, foi na minha sala me pedir voto e apoio para a gente ganhar essa eleição. Uma das coisas que eu disse é o seguinte: existem muitas diferenças no grupo, mas as diferenças, se elas forem amadurecidas, eu voto porque é um colegiado. Isso você assumiu, você, Jair, assumiu comigo um compromisso pessoal de que esse tipo de coisa que eu acho baixo, acho partidário, vergonhoso, quebra totalmente a nossa unidade, que é uma coisa que a gente está construindo no dia a dia. É lamentável, é vergonhoso. Eu tenho vergonha hoje por alguns dos colegas, porque como é que quando nós estávamos contra Rogério e a galera dele, a gente aprovou essa coisa de votar, os associados votarem por assistirem às assembleias e votarem virtualmente. Por quê? Porque a gente queria que as pessoas do interior participassem, queríamos ampliar a discussão. Eu estive de licença durante um bom tempo, participei de diversas assembleias, não pedi o direito de voto, mas participei de diversas assembleias, assistiram cada aspecto. Então, hoje, como é que vocês desrespeitam essa diretoria, se desrespeita e comete esse equívoco, eu vou acreditar que foi equívoco, de cortar a ligação de uma pessoa nem assistir mais, porque na verdade não foi só o voto que foi cerceado, não foi só o voto, foi a participação. Então, dessa forma, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós estamos num processo, Fred, foi uma coisa muito séria. As assembleias têm sido muito mais esvaziadas nessa gestão, mas talvez porque a confiança que todos depositaram, ninguém estava esperando que em cada assembleia tivesse uma casca de banana, porque a gente confiou nessa diretoria, e eu não confiei especificamente em Fred, em Jailson, em quem seja, entendeu? Eu confiei na diretoria enquanto colegiado, porque se assim o fosse, devo dizer com toda clareza que aqui na Justiça Federal, nós confiamos principalmente na pessoa de Denise, e ela porque essa pessoa que aqui está, que foi desrespeitada, no momento que ela foi desrespeitada, eu me senti profundamente respeitada. E não é por nada, é porque é a pessoa que eu vejo em cada instante da luta aqui ao meu lado. E não apenas no momento que quer aprovar questões políticas. Então, se a gente não conseguisse dissociar da questão partidária para responder diretamente ao que nós queremos enquanto servidores públicos, nós vamos ficar na mesma situação que estamos hoje, porque não importa de onde vem a opressão, se é da direita ou da esquerda, ela é a opressão do mesmo jeito. Então, se não totalmente indignada, e não é saindo do sindicato que a gente resolve o problema, inclusive, porque vários colegas aí pelo corredor dizem isso.
não acredito mais. Eu acredito que o sindicato não é partidário.